Vou fazer uma demonstração manual aqui da entrada do freio do motor da subida e descida da mesa alimentadora, para que vocês percebam a atuação. Tá vendo? Aqui ele está livre, aqui está preso. Livre, preso. Vou deixar filmando aqui na corrente. Ó, eu estou tentando movimentar a polia e o máximo que eu consigo movimentar é a folga do dente da engrenagem aqui, tá? Da corrente. Agora, com o freio atuado, ou seja, o motor livre, eu consigo fazer o movimento com a mão. Ou seja, o freio está fazendo a função dele, travando o motor. Com ele livre, a mesa não está descendo sozinha por dois motivos. Primeiro, ela está descarregada. E segundo, a relação de redução que existe aqui, você vai perceber no motor uma polia pequena. Aqui uma polia grande. Muitas voltas na polia do motor para poucas voltas nessa polia. Aqui uma relação pequena, aqui uma relação bem maior na corrente. Então você dividiu a velocidade, dividiu a velocidade. Quando você divide a velocidade, você aumenta o torque. Então aqui, dividiu a velocidade, aumentou o torque. Dividiu a velocidade, aumentou o torque. Vem para onde? Vem para um sem fim que está aqui dentro, que é um eixo que corre daqui para cá. Uma espécie de eixo de Arquimedes. Depois vocês vão ver quem foi o Arquimedes. Esse cara não tinha computador, viu? Não tinha CAD, não tinha planilha de cálculos, não tinha CorelDRAW, não tinha nada, não tinha computador o Arquimedes. O Arquimedes trabalhava sem computador. Bom, aqui vai fazer esse movimento, num sentido ou no outro. Isso aqui já é uma peça auxiliar para fazer um sincronismo através desse pequeno pinhão aqui, ó, tá vendo o pinhão? Que precisa de muitas voltas nesse pinhão para dar uma volta nessa coroa aqui que faz um sincronismo. Bate no micro, como já havíamos conversado antes, certo? Bom, aqui a parte de aparelho, que está conjugada com a máquina. Então, se a máquina movimentar, essa corrente movimenta. Aqui nós temos uma outra corrente aqui que está ligada a esta engrenagem aqui, que está ligada a esta outra engrenagem, neste outro eixo que vai para esse ponto aqui, ó, que é um ponto de lubrificação, ou é só ponta de eixo? É só ponta de eixo. Anel de trava, elástico, travando. Vamos seguir esse eixo do lado de lá, vamos ver para onde que ele vai e qual a função dele. Olha, porque aqui nós temos essa corrente, aqui tem um esticador de corrente, ó, Vamos ver o que acontece do lado de cá com esse eixo. Vamos tentar, ó, esse eixo, ele pode ser esse aqui, não. Ele pode ser o de cima? Ele pode ser o de cima, né? Deixa eu dar uma olhada geometricamente aqui. Tá seguindo mais ou menos a direção daqui. Aqui. Olha. Tá vendo aqui, ó? Tô seguindo a direção, tá coincidindo o eixo. Geometricamente ele tá coincidindo com aquele eixo lá. Certo? Então, esse eixo
É o eixo que gira os cadarços. Olha aqui os cadarços. Cadarço é isso daqui, ó. Esse tipo de correia chamada de cadarços também. São as correias que estão em cima da mesa alimentadora, que é a mesa de descida. Não a alimentadora é aquela, né? Mas a mesa de descida. Ó, tá vendo? O papel ou o cartão, o material que vai descer aqui, ele vai ser transportado por esses cadarços, por essas correias, até ele chegar na entrada, passar por esse aparelhinho aqui, esse aparato mecânico, que se chama puxador lateral. Quando ele estiver passando aqui, existe um momento no sincronismo mecânico da máquina, em que o puxador lateral puxará o papel para o lado esquerdo, nesse caso, né, se o material estiver sendo feito para margear pelo lado de cá, do outro lado também tem um, tá? Dá para ver daqui. Se o material estiver margeando pelo lado de cá, então ele vai margear para a esquerda, fazendo com que ele se alinhe nesse mecanismo aqui, e ao chegar aqui, nessa posição aqui, ó, onde eu estou com a chave de fenda, essas peças aqui, que são as pinças ou batentes, elas vão estar encostando nessa abertura, nessa janela, e fazendo o esquadro frontal. Aqui nesta posição, exatamente nessa posição aqui, e nesta posição aqui, estão localizadas uma fotocélula em cada posição. Qual é a função dessas fotocélulas? Determinar se a linha do papel chegou aqui e se a linha do papel chegou aqui ao mesmo tempo, que é o esquadro frontal. Então, você tendo esquadro lateral e esquadro frontal, você tem o que nós chamamos de 90 graus. Você tem 90 graus no canto esquerdo do papel, se estiver margeando para cá, ou no canto direito do papel, se estiver margeando pelo lado de lá. Isto é o que se chama de alinhamento de folha. A folha não pode entrar na máquina se ela não estiver alinhada, porque ela corre o risco de dobrar, amassar borracha, que é a blanqueta, ou também conhecido como caucho, que é um termo espanhol, que dependia de que língua que o manual estava sendo lido, né? Originalmente, porque surgiram tantos termos para a mesma coisa, para borracha. Porque blanqueta vem de blanket. Caucho já é uma palavra do espanhol. Borracha mesmo. É um lençol de borracha, uma manta de borracha, porque o sistema offset ele trabalha da seguinte forma. Você tem um cilindro onde existe uma chapa. Nessa chapa existe uma imagem que foi gravada na chapa. Essa imagem passa pelos rolos d'água e rolos de tinta. Essa chapa pega água, não pega tinta. Onde pega a tinta, não pega água. São pontinhos bem pequenos, não visíveis a olho nu, que vão formar os pontos da cor. Então você vai ter pontinhos pretos, pontinhos magenta, que é um tipo de vermelho mais puxado para o rosa, pontinhos amarelos e pontinhos azuis, mas que na verdade em offset se chama ciano ou cian,
que é um tipo de azul específico, e a combinação desses pontinhos criará a ilusão óptica de uma outra cor. Por exemplo, com pontinhos amarelos com pontinhos azuis, a combinação desses pontinhos na imagem dará uma ilusão de verde. E a tonalidade desse verde dependerá da quantidade de cada tipo de pontinho. Então, com pontinhos de 4 cores diferentes, consegue-se uma grande gama de cores diferentes. Porque os pontinhos se combinam e no cérebro existe um mecanismo, por causa desse pontilismo, cria-se a ilusão de uma outra cor. Assim é feito o processo de cromia na impressão offset. Um abraço, vamos passo a passo, testando os circuitos da máquina, fazendo com calma, com cautela, para que não aconteça nenhum acidente, para que não quebre nenhuma peça, para que eu não me machuque e para que eu não deixe a máquina em uma condição que não haja segurança para o operador também. Então precisa ter a segurança operacional e a segurança material. Uma peça, quando quebra, ela pode ser substituída. Um braço esmagado, às vezes, não pode ser substituído. Talvez uma prótese, uma coisa assim. Então, quem trabalha com manutenção de máquinas, quem trabalha com retrofitting, com o refazer, né, o fazer de novo, tem que pensar na segurança operacional. Tem que pensar no ser humano que está diante da máquina tentando produzir. Existe um ser humano além da máquina. E a máquina tem que ter uma condição de proteção. Não só dela mesma, de seus componentes, como da proteção deste ser humano que está operando a máquina. Evidentemente, isso foi sendo melhorado ao longo do tempo. E há recursos que em máquinas mais antigas não tem. Mas dentro das possibilidades que a máquina oferece, nós temos que fazer o melhor possível. Um abraço.